Piotr, que bom. Você viu quanta Obrigado. Novidade no mercado, né? Muita coisa. O pessoal falou, já vou começar logo de cara com isso. A imprensa, eu gosto de descer o pau na imprensa sempre, né? Imprensa e restaurante cobra caro pelo vinho. Aqueles que põem 300% 300%, no valor do vinho. né? A imprensa e acha falou... que a gente não sabe o valor do preço da importadora, né? Exatamente, né? É uma piada, né? A imprensa ficou falando de crise desde setembro. Cada dia, eu rezava para ter um tsunami de novo, para mudar de assunto, porque era só notícia ruim. O que aconteceu? O empresário se retraiu. Quem estava com a vida normal ficou com medo. Isso. O que aconteceu? Mesmo assim, com aumento do dólar, com essas notícias ruins, com lei seca, o vinho cresceu 6,8% em 2008, aqui no Brasil. Em consumo. Chegou de janeiro a junho, saiu agora os números do Adão Morelato, nosso amigo. Caiu... Um dos maiores estudiosos de mercado. 0,89%. Não foi nem 1%. Estatisticamente é um mercado estável. Agora, sabe por quê, né? Ninguém anunciou. Desde setembro do ano passado, não se anuncia, não se divulga. Então, é claro. Que é uma estratégia ruim. Alguém precisa perguntar por que a Coca-Cola não para de anunciar e não para de vender como nunca. Não é estranho? Ou as cervejas gourmet que agora... Você viu quantas cerveja gourmet que apareceu no mercado? E nem só cerveja gourmet, mesmo as cervejas que já têm um preço extremamente acessível, tudo bem, você vai dizer, mas é a guerra da Ambev com a Skin Cariol, com mais não sei quem, com a Itaipava, tá tudo bem. Mas essas empresas todas têm uma clara noção de que se eu não comunicar para o consumidor que eu existo e que o produto é esse, assim, o assado, claro, as pessoas esquecem. Esquecem, exatamente. Não dá para deixar, não dá para ignorar a comunicação. Nós estamos no mundo hoje, até outro dia tinha televisão, rádio e jornal, e impresso, revista, seja lá o que for. Hoje você tem tudo isso na internet e mais. Orkut, Facebook, Twitter e começa sem parar. Muito amplo. Se você não se comunicar, vai desaparecer. Desaparece e corre o risco de o quê? O que eu imagino que seja pior, o seu concorrente perceber isso antes e exatamente. E pegar um pedaço do seu mercado. É uma coisa de comunicação, uma coisa de comunicação básico. Mas, ô Piotr, você que não é posé nem rempli de sua meme, como dizia no meu tempo, que eu sou mais velho que você... Que homem elegante. Outro dia entrevistei o Salomão Schwartzman aqui, que acho que é o único que ainda lembra desses termos. Eu queria saber o seguinte, o que você fala para o Bartolo, do Rio de Janeiro, que fez essa pergunta para mim, Didu, por que os jornalistas de vinho são tão presunçosos? Didu, respondo para você e para o Bartolo. Quando eu comecei no vinho, isso já faz o quê? Uns 10 anos, 11 anos. Eu fui convidado pelo Sérgio Inglês de Souza, que você conhece. Nosso amigo, atual presidente da SBAV. Da SBAV, a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho de São Paulo. O Sérgio Inglês é um dos maiores conhecedores, se não for ainda, acho que até é o maior conhecedor de vinhos nacionais. Sem dúvida, de terroir brasileiro, ele sabe tudo. O Sérgio, eu conheci o Sérgio num evento de vinhos na Fiesp, quando estava lançando uma feira de vinhos aqui em São Paulo. O Sérgio me convidou, poxa, você precisa conhecer como é que é uma degustação às cegas. Eu não sabia, mas como é que é? Só tem cegos? Imaginei o que fosse, mas enfim. Olhos vendados? Sérgio foi lá, me deu uma entrevista na CBN, falou sobre como é que era a história do vinho, que estava crescendo, que não tinha, que precisava, e a indústria ainda estava incipiente, hoje está muito mais... Como cresceu, não? Muito melhor, muito mais estruturada. Aí eu fui à degustação, só para contar um exemplo muito rápido, e eu evidentemente que não tinha nem um décimo do que conheço hoje. Mas estava interessado. Claro. Que convenhamos, é a primeira coisa que você precisa despertar na outra pessoa. Interesse. Interesse, exatamente. Estava interessado, foi um dia à tarde lá, era uma bateria de 20 vinhos. E eu me perguntei ali, escuta, como é que eu... Não, aí o Sérgio falar, um outro degustador muito simpático, me disse assim, olha, faz isso. Aí eu, muito sincero, disse assim, mas eu só estou preocupado em dar nota para isso. Quando nesse momento... O chefe da degustação, Eno Chato, disse assim, escreve qualquer coisa, a gente não vai levar em conta mesmo. Eu jamais diria isso hoje. Que isso, para um cara que está se interessando... Para alguém que está chegando, porque a opinião desse pelo consumidor contrário, interessa. Essa opinião é que interessa.
Porque, convenhamos, nós todos, né, Edu? Você até mais do que eu, bem mais do que eu, toma muito vinho. Conhece muita coisa. Não precisa ser convencido de muito mais coisa. Na verdade, quem procura informação é você. É isso mesmo. Não é a empresa que cada conta vez pra mais. você. E cada vez mais. E esse tipo de comportamento, como é que é o nome do nosso... Bartolo. O Bartolo vai entender exatamente isso. É uma prepotência, uma arrogância com relação a tratar de vinho. Ninguém diz assim, precisa tomar uma boa cerveja, mas ele tem que tomar um bom vinho. Ninguém está sugerindo aqui que tome coisa ruim, muito pelo contrário. Agora, por que toda hora você precisa usar o argumento e o argumento e o argumento que se não for um grande vinho, eu não bebo? Tá. O importador quer morrer com essa história, o produtor de vinhos quer morrer com essa história. Porque o crítico, ao invés de aproximar, para esse telespectador ter escrito isso, é porque ele já passou por alguma experiência dessa, né? Ou alguma coisa que ele ouviu ou que ele viu afastou ele desse interesse, como você deve ter sentido nesse dia, né? E acho que só não fui porque, evidentemente, depois me trataram bem lá e o interesse jornalístico era maior. Eu estava ali profissionalmente, eu queria conhecer para poder lidar com um assunto que talvez um dia me fosse, como hoje é, verdadeiramente algo muito interessante, inclusive para o meu dia a dia de carreira. Mas é o tipo do comportamento que eu preciso mostrar que eu sou melhor que qualquer outra pessoa. E de preferência falar alguma coisa que as pessoas não entendam. Que é mais ou menos o que era o jornalista de moda no começo, que é o jornalista de cultura. Publicitário. O publicitário, que tem que usar 30 palavras de inglês para se manifestar. Olha, né? eu vou responder também para o Bartolo, viu, Bartolo? Primeiro eu te agradeço aí a tua audiência, que é disso que eu vivo, porque a minha receita é só publicitária. Se você não assiste, ninguém quer anunciar aqui. Bem-vindo sempre ao Bartolo. Bem-vindo sempre. Então, vou dizer o seguinte, você tem toda a razão, e isso é sinal de fraqueza de personalidade, na minha opinião, porque eu sou coroa, entrei coroa no mundo do vinho, e até hoje faço perguntas inconvenientes, porque eu quero aprender. Quero aprender para contar para você, porque eu tenho essa oportunidade hoje, degusto cerca de 700, 800 vinhos num ano, para contar para você, e economizar o seu tempo, porque... no mundo de 2 milhões de vinhos diferentes, como é que você pode querer se informar disso? Então, olha, esqueça esses caras. Quando você achar que ele é no meu tempo dizia-se rempli de soi-même, né? Cheio de si, se acha melhor que os outros, ele só mostrou que ele é pior que os outros, porque no mínimo tem uma fraqueza de personalidade, né? Eu que frequento esses lugares e convivo com várias dessas pessoas, vou te dar até uma receita. Ele chega atrasado, viu, Bartolo? Chega atrasado, ele sai antes, ele não cumprimenta. Se ele te cumprimenta, ele olha para a sua mão. Não é sociável como o vinho propõe, diga-se de passagem. Pois é, ele entra e fala, se ele te cumprimenta, porque, poxa, para uma pessoa dessa se dignar a cumprimentar o Didu ou cumprimentar o Piotr, então ele cumprimenta ou assim... aquela mão simples. Ou cumprimenta assim. Olhando para outra pessoa. Quer dizer, é melhor não comentar, né? Falta de educação isso, né? Falta de educação, concordo Depois, outro dia, muito engraçado, viu, Bartolo? Estava lá um francês falando, e como ele não falava nada em português, muito educado, pediu desculpa e apresentou o diretor comercial dele, que falava francês e português, para fazer a tradução. Para ser o intérprete ali. O que é educado? Você pergunta em português, então, Claro. Já que ele trouxe o cara para isso, faz a pergunta em português. Para as outras pessoas compartilharem da informação, para as outras pessoas compartilharem, porque ele também, por educação, sabia que parte, ou grande parte, da audiência desses jornalistas não falava francês. Bom, o que acontece? Essa figura, ou essas figuras, porque não é uma só, desanda a fazer pergunta em francês. Cada um com seu sotaque, que certamente não era da Aliança Francesa. Eu sei lá de onde era. E no meu tempo isso era falta de educação, né? Didu, isso não acontece só no vinho. No vinho só mesmo? Fica um pouco exagerado porque talvez a bebida sugira para essas pessoas esse ar de sofisticação, que não é sofisticação, é de esnobismo. Sofisticação, né? É outra coisa, é o que o Bartolo quer tomar no vinho. Claro. Ele quer provar alguma coisa que dê a ele uma sensação bacana, que ele possa provar com uma comida que ele preparou muito de forma simples ou não, mas preparou de forma muito especial. Essa sofisticação todos queremos. Esnobismo não leva nada a lugar nenhum, mas isso acontece em outras editorias do jornalismo. Também que coisa. É para mostrar conhecimento para o coleguinha, para se fazer diferente. Outro dia um senador nosso, que já foi presidente, usou até termos errados para querer rebuscar a sua fala, né? Você viu que engraçado isso? É um caso perdido já.
Ah, Piotr, mas escuta, Piotr, me conta o seguinte. Mas, outro Bartolos, dia... posso só dar um último recado? Bartolos, Vamos. não deixe de ler e de provar. Sempre, 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 sempre. Se você achar que o texto está rebuscado e está chato, pare de ler e pronto, vai ler outra coisa mais interessante. É assim que aprende-se. Porque enólogos, produtores de vinho, são extremamente acessíveis, simpáticos e não se incomodam com nenhuma pergunta, por mais simples e óbvia que ela possa parecer. É isso mesmo. Nunca. Isso mesmo. Eu já fiz perguntas óbvias para enólogos e eles foram atenciosos comigo sempre. Até porque eu queria entender por que ele tinha aquela opinião sobre uma determinada pergunta que era simples e que outro tinha me respondido de forma diferente. Aqui esse universo do vinho é tão vasto, Pois é. a possibilidade de respostas é tão vasta, porque terroir é uma coisa tão única que sugere respostas diferentes para a mesma pergunta. Exatamente. Então, continue. Não, e mais, Bartolo, você lembre sempre o seguinte, o vinho foi feito para o nosso prazer, ele não foi feito para ditar regra de etiqueta social. É para isso que nasceu o vinho. Esses caras você corte, figura fora do baralho, esqueça isso, melhor. Que é bobagem. Melhor. Ô Piotr, me conta, parece que o selo fiscal vai dançar de vez, porque depois de marchas e contramarchas, esse absurdo todo, descobriu-se que o pessoal que defendia o selo fiscal estava querendo fazer um teste por 2 anos. Só que o Ministério da Fazenda descobriu que para implantar demora 2 anos. Que tal? Brasil maravilhoso, né? O planejamento brasileiro. O tempo parece que essa conta não fecha nunca, né? Como é que você vai planejar uma coisa 2 anos para durar 2 anos de teste? Mas já lhe contei uma história, uma vez que um produtor, queria, um enólogo conhecido, tinha trabalhado com uma grande companhia brasileira, quis começar a fazer os próprios vinhos. Foi lá na divisa com o Uruguai, em Santana do Livramento, que tem um terroir muito interessante, muita insolação, algumas uvas... É influência uruguaia, influência uruguaia. Isso. Aí foi ao BNDES, ele conta isso com todos os detalhes, foi tentar ali buscar o quê? Buscar recurso. Aí o BNDES pegou e disse assim, tudo bem, você vai começar o seu negócio, daqui 24 meses você começa a pagar o investimento. Aí ele falou, mas escuta, eu preciso de 3 anos só para a uva começar, só para a parreira começar a dar alguma uva que não necessariamente é a melhor para fazer o vinho. Pois é. Vinho depende de um pouco mais. Mais de prazo. Quer dizer, eu vou gerar emprego, eu tenho uma nova empresa que vai gerar impostos, que vai recolher impostos, e eu dou um prazo para ela que ela não se consegue. Imagina, não consegue ser sustentável. Não dá para implantar. Quer dizer, o sujeito que a Raul atendeu no BNDES não tinha noção do setor com o qual estava falando. É esse tipo maluco, esse tipo completamente maluco. O vinho brasileiro, você viu um pequeno esforço que o nosso amigo Paviani está fazendo lá no Ibravin, com o Diego Bertolini, aquela outra menina... como chama? Do Wines... Que é do Wines from Brasil. Puxa, já lembro o nome dela. Pois um doce de menina, competentíssima. Aliás, esses meninos novos, esses executivos novos estão chegando, né? Gente do céu. Diego um deles. Fantástico. O que conseguiram? O Brasil está crescendo tanto em exportação com o quê? Com um público que não tem preconceito, tem curiosidade. Porque é a campanha do Ibravin, que é a campanha... Abra e se abra para um vinho brasileiro. Claro. Puxa vida, gente. Prove, Você né? viu que coisa tão simples? Agora, no exterior, como o público tem curiosidade... E a marca Brasil é muito simpática. Os caras, Brasil, vamos provar. Puxa, olha como é bom. E depois encomendam caixas e caixas. Não é bárbaro isso? E fecham um container e estão comprando, porque todo mundo está aumentando a exportação de vinho. Não é todo fantástico? Todo mundo que começou esse trabalho sério está fazendo isso, né? Agora, por que isso nunca foi feito, gente? Uma coisa tão óbvia. Uma coisa simples, né, Didu? Mas aí é essa nossa cultura de não ter visão para o mercado lá fora. Nós sempre tivemos problema com exportação. A gente exportava commodity, né? Café, minério de ferro, açúcar, soja. Vinho é produto de valor agregado. Eu tenho uma garrafa, eu tenho uma rolha, eu tenho um rótulo e tenho o produto todo do campo. As famílias que tem atrás disso. O tempo todo de maturação, ou seja, de tempo, aquela empresa precisa existir pelo menos 1 ano para o vinho ficar pronto. Quer dizer, isso tem valor agregado. Não dá atenção para isso ou cobrar imposto demais sobre um produto que consegue. Em alguns casos, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é a única reforma agrária bem feita e bem sucedida nesse país. E foi feita há muitos anos, no século passado. Alguém acha que cana-de-açúcar faz reforma agrária, que soja faz reforma agrária, que faz uva. É a única reforma agrária bem sucedida. Esse é um aspecto econômico que as pessoas não se atêm muito, e é normal, a correria do dia a dia as impede disso, mas deu certo.
Você vê famílias pequenas, vinhedos pequenos, tal como existe na França, que ninguém pode ter uma propriedade muito grande, ninguém pode ser um latifundiário, essa coisa toda. Quer dizer, além desse produto que só faz aumentar de qualidade, e você tem acompanhado todas as, nós tivemos algumas juntas lá no Rio Grande do Sul, nós vimos ali propriamente uma qualidade crescendo e agora uma organização de divulgação ficando mais profissional. Isso. Exatamente. Está faltando, na minha opinião, os pequenos produtores se unirem num consórcio? Um consórcio para distribuir o vinho, porque só quem tem distribuição hoje no Brasil... São os grandes. São os grandes. É Salton, Miolo, Aurora e Valduga. Saiu daí, o pessoal fica... Um vai para uma cidade, outro vai para outra, um vai para uma região. E às vezes você tem uma vinícola que já está fazendo vinhos há 15 anos e você não conhecia. Avisa o Bassi que a gente reservando aí lugar para alguém atender. Pô, aqui, não para de tocar isso o dia inteiro, reservando com essa carne que ele faz aqui. É uma brincadeira. Então, você não acha que falta uma iniciativa dessa, né? Porque você vê o que cresceram essas grandes... Eu entendo o que você disse, imagino que seja isso. Os grandes precisam de alguma organização, sobretudo para a questão tributária, para terem mais vantagens, para poderem exportar mais, porque eles têm produção para isso. Os médios precisam das duas coisas, de distribuição, porque tem pouca distribuição ainda, não tanto quanto grande, e também dessa questão tributária. E os pequenos precisam das três coisas. Das três coisas, exatamente. Aparecer no mercado, distribuir no mercado e a questão tributária. Então, quer dizer, eu acho que eu preciso dividir os produtores em 3 níveis e tratar os desiguais de forma desigual. Exatamente. É isso tratar desiguais com igualdade é injusto. E aí, às vezes, eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando que alguém que hoje vai fazer um bom vinho deixe de produzir porque não está tendo distribuição. Pois é. Porque não tem condição. Não conhecem o vinho? Você fala do vinho do cara e você fala, mas onde é que acha? Outro dia, fiz uma matéria para a Gourmet Life sobre vinho brasileiro. Aí fiz questão de citar alguns pequenos que eu adoro, entre eles o Dachéry. Você provou esse vinho, Dachéry? Não provei. Bom, é um francês, talvez a única família francesa no Rio Grande do Sul. O cara faz um vinho excepcional, sabe dosar barrica, tem um finesse, sabe? Uma finesse francesa. Carregar em madeira. Outra coisa que concordamos também, né? Aí, o que acontece? Onde se acha o vinho do cara? Não tem o vinho do cara. Ele não acha, porque é uma pequena... Eu tive que indicar o telefone dele lá, o site dele. É um pequeno pecado, produtor. É um pequeno produtor, mas tinha que ter numa boutique, eleja uma boutique, né? Alguém do mercado também, um empório fino, poderia se dedicar, né? Já tem aquela OC, tem a Saint Vincent da Lice Cereja, mas isso seria inclusive uma ação, pode ser uma ação privada, mas pode ser uma ação privada e pública ao mesmo tempo. Não é interesse, por exemplo, do Rio Grande do Sul, porque concentra a maior parte dos produtores, de fazer um escritório de divulgação dos seus produtos, por exemplo, no mercado como São Paulo? Os italianos fazem isso. Cada região da Itália tem uma representação comercial. Esse pessoal de Abruzzo, eles compraram até coisa no meu site, tem banner deles, tudo divulgando Abruzzo, venderam vinhos. E aí o que eles fazem? Cada região se junta e vai tentar divulgar o seu produto. Posso servir mais um pouquinho? Por favor, por favor. Pois é, você vê que coisa. Eu acho que isso vai acontecendo aos poucos, né? Isso é exemplo do que a gente estava falando com o Bartolo no programa anterior, que perguntou da arrogância. Para o nosso telespectador, Bartolo, isso aqui é uma garrafa Magnum. Às vezes você fala assim, uma Magnum, tomei uma Magnum, tal coisa. É uma garrafa dupla. É uma garrafa dupla. Em vez de 750, tem 1,5 litro. 1,5 litro, né? Pronto. E simplificamos o tamanho da garrafa também. Eu acho que isso é uma coisa de idade também. Do país é novo, o Piotr. Somos muito jovens em tudo, né? Jovem em tudo. O vinho era ruim, agora é bom. O pessoal é desorganizado, está se organizando. O governo é guloso, espero que deixe de ser. Tá certo? Dudu, tem um vinho na Califórnia que custa $1. Eu confesso, não provei. Eu vi essa reportagem recentemente na televisão. Tem no Uruguai um vinho que custa $1. Mas bom. Quem provou me disse que é extremamente palatável. Claro, você não está esperando tomar ali uma grandiosidade. Não está comparando com nenhum grande vinho. Extremamente correto. A primeira definição... É de vitis vinífera? A primeira definição de vinho é essa. É feito de uva? De uva vinífera, melhor ainda. E é honesto? Vocês não têm... Pronto, já é um vinho. Pronto. Aí, claro, o talento de cada produtor vai fazer isso melhor ou pior. Enfim.
Você acha que o americano se ofende porque compra um vinho de $1? De jeito nenhum. Ele compra meia dúzia toda semana. Exatamente. Num mercado consumidor voraz, como é o mercado americano, apesar da crise ainda imagina o que isso não representa para a indústria só cresce. O que fez o sujeito? Começou a fazer um outro vinho, sem descuidar do mais barato. Começou a fazer um outro vinho melhor, um outro vinho mais top. E ele coloca o de $1 também em algumas degustações às cegas, não é que fica às bem vezes colocado? você sai bem, né? Ué, escuta... Que é uma das coisas mais fantásticas. O que você acha do vinho, nosso saudoso amigo Ângelo Salton fez isso muito bem. Ganhou dinheiro com Chalice e investiu no talento. Pois é. Atualmente o melhor vinho brasileiro eleito na Expo Vines por um grupo de experts, né? Talento que foi o primeiro premium da Salton, não foi? Foi o primeiro premium da Salton, foi citado pela Jancis Robinson Isso, verdade. No livrão dela, o Companion. manual dela. Não é verdade? É. Quer dizer, e o que ele fez? Uma bela pontuação. Bela pontuação. E os vinhos de primeiro nível dele de vitis vinífera são muito bons vinhos, os Classic. Que custam em torno de 12, 13, 14 pois reais. Pois é, um vinho bom que se indica, né? Esse é um caminho. Pegar a base da pirâmide, fazer dinheiro com um produto mais simples e investir numa coisa de padrão para depois galgar prestígio. Sem deixar de defender aquele consumidor que está tomando um vinho de mesa simples, porque é o começo, é a porta de entrada para um monte de gente. Não espante o consumidor, seja de qual dos seus produtos. Agregue, traga mais. Quer experimentar uma coisa um pouco mais refinada? Está aqui. Quer voltar naquele? Tudo bem. Eu não vejo, Didu, essa crítica exasperada que tenta diminuir a opinião do outro nos Estados Unidos. Se eu leio as revistas americanas, elas não são assim, Didu. É uma coisa muito técnica. Avalio. E outra coisa que me chama a atenção... E o mercado só cresce, todo mundo quer exportar para os americanos. Os ingleses têm a mesma Piotr, outra opinião. coisa que chama a atenção é o seguinte, se você faz um vinho, um produtor faz um vinho, você não gosta, eu gosto, nós não precisamos virar inimigo por causa disso. Pois é. Porque o mercado, cada um tem um gosto. Então, o próprio produtor, se eu chego e falo, olha, eu não gostei desse seu Chardonnay, que eu acho que falta acidez. Aí ele fala, bom, mas será? Eu não achei, mas e o outro? Não, esse tem acidez. Tá, fica esse papo. O mercado vai responder a ele. Claro. Tá certo? O mercado é que vai responder. E uma campanha publicitária dele também pode ajudar a dizer por que ele fez um vinho com mais ou menos acidez, qual é a proposta dele, se é mais gastronômica, menos gastronômica e tudo mais. Porque... Agora, precisa comunicar isso também, né? Bom, olha, eu vou dizer, atualmente eu acho, nós temos alguns inimigos do vinho. Primeiro, não se comunica. Segundo, o governo é ganancioso, incompetente, não ajuda, atrapalha e só quer tirar dinheiro. De vinho é uma coisa... Bom, na Argentina, vidro para fazer garrafa tem imposto menor. Pois é, tudo tem menor. Aqui vai ser maior. Pois Quer dizer, não faz sentido, né? A outra é o restaurante. Hoje tem dois palhaços na história, né? O consumidor que paga 10 garrafas e toma uma. E o produtor que vendeu uma, que o governo cobrou mais uma e pouco, que o importador cobrou mais uma para ele, que o distribuidor cobrou mais uma e que o restaurante cobrou mais duas. Mais umas 3, 4. Quer dizer, você paga 10 garrafas, o restaurante fica com 4, o governo com 3, o importador com 2 e o produtor com uma. Nós temos aqui no produtor, né? Tirar o nariz, a gente vende o nariz e o sapato do Bozo e compra dele direto. Mais fácil. Didu está completamente cheio de razão. Você concorda comigo? Uma vez, acho que eu já contei essa história para você, disse assim, eu conheci o preço de um vinho, era um vinho italiano, eu sabia o preço da importadora, olha que já estava na ponta, já estava quase na ponta. Eu sabia quanto custava o vinho, era um vinho que custava lá uns R$80, alguma coisa, e aí no restaurante eu vejo o mesmo vinho, a mesma safra, exatamente o mesmo vinho. R$340. Nossa Senhora. 340. Aí eu pergunto para o dono do restaurante, por que esse vinho? Convenhamos, sabemos, custa R$80, R$90. Bom, acho que para você isso aí até 70, porque você compra volume, a importadora te dá uma condição melhor. Como é que você vende esse vinho a R$340? Ele falou assim, minha margem é 300%, 350%. Eu falei, no vinho? Eu falei, mas por quê? Você ganha com vinho ou você ganha com comida? Pois é.
Aí disse, não, mas acontece que isso anda bem. Tá, anda bem. Se olha em volta, nas mesas, está um monte de cerveja premium. Se alguém está tomando porque gosta, até porque eu também gosto de cerveja, não é isso que eu estou dizendo. Agora, será que eu não estava com vontade de provar vinho? Será que, bom, agora, mas a esse preço reais, não dá, né? Qualquer cerveja premium, por mais cara que seja, não vai custar nada. É um absurdo. Agora, sabe quando é que isso vai mudar? Quando a gente não comprar o vinho nesses lugares. Quando a gente for em outro lugar. Quando o telespectador falar, quer saber? Eu vou no Bassi, que o preço do vinho é o preço da loja. E o Bassi ganha dinheiro na carne dele, que é o negócio dele. Falou aqui no programa outro dia. Eu ganho 18% no preço do vinho, que é a margem que eu acho que é justa. Meu negócio não é vinho, meu negócio é carne. E pronto. E pronto. Tá certo? E certo. Piotr, grande prazer te receber aqui. Obrigado. Não vamos falar nem um pouquinho de madeira excessiva, não? Rapidinho. Não merece, não merece. Não. Então fala um pouquinho. O que você quer falar? Não, é só que houve uma tendência... Para o brasileiro? Houve uma tendência de se pôr muita madeira, sobretudo em vinhos, alguns vinhos brancos, sobretudo Chardonnay. É verdade, era um suco de madeira. O Bartolo, que é o nosso telespectador, talvez já tenha ouvido falar de vinhos amadeirados. Didu e eu temos uma convicção que baixa essa madeira para exponencializar a fruta, ficar com aromas mais frutados, o vinho ficar mais leve, mais tranquilo, mais agradável. Claro. Madeira não faz mal, o problema é o excesso de madeira. É isso. É isso mesmo. Não errei não, né? Não errou nada. Aprendi bem, então. Saúde, meu amigo. Didu, olha, gente, como eu digo, podemos até ficar sem beber, hein? Mas beber mal, jamais. Saúde. Saúde.